Fala, Alex, beleza? Bodega Australis, sejam todos bem-vindos, pessoal. Isso aí, vamos chegando, galera. Shubi Midmaker, hello, Shubi. Fala, Alisson Moreira. Fala, bonequinho! Olá, Você tá bom? cheguei. Eu tô com a impressão que faz tempo que a gente não conversa, bonete. Pois é, cara, a gente se falava todo dia, agora nos últimos tempos tá corrida e a gente não tem se falado. Pois é, nem me fale. Nem me fale. Desnecessariamente coisada a coisa toda. Fala, Beto. Tá Bem-vindo. ajeitada na careca aqui pra não brilhar tanto. E eu tô com um tufo de cabelo. O que eu falo pra você? Tá tenso, Salve, cara. pessoal, bem-vindos. Fala, Rodrigo Frigo, da cervejaria Araucária, lá de Maringá. Seja muito bem-vindo, meu. Sempre um prazer lhe ter aqui. Cara, tinha uma garrafinha dele perdida aqui perto. Deixa eu ver se eu tenho. Não achar agora, não. Achei. Ô, cara, o Frigo é autor dessa Smoked Imperial Porter aqui, chamada Sete Quedas. Isso aqui é a criação do Rodrigo Frigo, cara. Ó, eu ganhei essa garrafa aqui dele quando eu fui lá dar um curso de hidromel há 2, 3 anos atrás. Tô guardandinha ela aqui, que uma Smoked Imperial Porter vale a pena deixar dar uma maciada na vida. Verdade. Isso aí. Eu tenho em algum lugar guardada uma Icebox. Mais acho- bom. Eu acho que eu peguei ela em 2018. É bom. Salve, MW. O Rogério também chegou. O HB. Slime, Química Cervejeira, olá. Está dando aula, muito bem, dando aula e fazendo uma escapadinha para ver os gorditos do hidromel. Tudo bom, galera? Oi, cara. Isso aí, pessoal, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, para quem nunca entrou, para quem está dando aula, está começando mais uma live dos hidromeliantes, onde a ideia é conversar sobre hidromel, falar sobre o mundo hidromeleiro, sobre produção, sobre produtos, de repente também, né? Várias coisas aí que podem ter possibilidade. Quer falar sobre outros países de produção e tudo mais? Vamos bater um papo. Aqui é o lugar, os hidromeliantes, que acontece a cada 15 dias, às terça-feiras, às 20 horas, nos Instagram, Pompeia Hidroméis e Chubby Midmaker, que é dessa coisa carequinha linda do bonete. Eu trouxe o Minimin pra cá, ó. Eu tô vendo ele perdidinho aí. Agora ficou longinho. Isso aí. Mande um abraço para os Salve, mineiros. mineiro. Um grande abraço para os mineiros. Cara, mineiros que, aliás, são e sempre foram muito fortes na produção caseira de hidromel. Inclusive, estão lá no início da história toda, né, no hidromel brasileiro. Falando aí 2010, 11, criação dos primeiros grupos do Facebook, a página do Celtas Today, que era de um mineiro, né? Não sei nem se existe a página ainda. Mas os mineiros sempre estiveram envolvidos desde o início da história como um todo. Uma das primeiras associações de produtores caseiros foi firmada, foi estabelecida em Minas Gerais também. Teve o Daniel Dragenvar, que sempre foi uma pessoa que divulgou muito a questão do hidromel e tudo mais, né? Então, cara, mineiros, com certeza tem o nosso abraço hidromeleiro, temos muitos amigos lá. Eu falo temos porque eu e o Bonete temos, né? Dentro desse mundo de hidromel aí, é muito legal, né, Bonetinho? Verdade. Galerinha sempre ativa, mesmo que às vezes não aparecendo aí pelas interwebs da vida, mas sempre ativa inventando umas loucurinhas. Exatamente. Caiu! Caiu! Tá Mas bem? já voltamos. Machucou?
Não, tá tudo em ordem, tá tudo em ordem. A Certo. gordurinha amorteceu a queda, tá tudo em paz. Airbag. Airbag é importante na vida. Michael Gedin, seja bem-vindo. Tchau, velho. Isso aí, Bonetinho, vamos começar o começo da história, que já estamos com 5 minutos e 50 aí, quase 6 minutinhos. Acho que Bora podemos lá. fazer um início, né? Podemos. Bom, Não temos perguntinhas essa semana, né? O pessoal, lembrando sempre, até para quem tá aí, quem é novo, enfim. Desculpa. Que agora os hidromeliantes têm um canal próprio onde a gente tá postando os vídeos lá. A gente não tá mais com os videozinhos no canal do Luiz. Então, entrem no nosso canalzinho lá, procurem por hidromeliantes que vocês vão achar o canalzinho com o loginho, papapá, né? E aí vocês podem ver os vídeos antigos, os vídeos do ano passado, os vídeos desse ano, já estão todos lá. E aí podem deixar pergunta, sugestão, falar bobagem, o canal é de vocês, então fiquem à vontade. por favor, se inscrevam e, se puderem, se vocês curtem bastante o mundo do hidromel, divulguem o canal também nas suas mídias sociais. Quanto mais gente tiver, quanto mais gente se envolver nesse mundo como um todo, é mais legal para a gente estar aqui também falando. Lembrando que Hidromeliantes, cara, não é um projeto que eu e o Bonete temos qualquer tipo de lucro relacionado a isso, nada. A gente está aqui porque a gente curte falar de hidromel. Então, quanto mais gente curta falar de hidromel com a gente, mais motivador para a gente continuar aqui sempre, beleza? Exato. Tanto que por isso que a gente deixa os vídeos lá, não fica só querendo que a galera venha na live e tudo mais. A nossa vibe é falar da bebida, falar de hidromel, falar de fermentação, compartilhar conhecimento, trocar uma ideia e ser feliz com isso tudo, porque, cara, cada um tem a sua vidinha aí, tem as suas fontes de renda, então aqui é o nosso parquinho de diversão. Exato. E aproveitando então, já que não temos perguntas deixadas nas mídias sociais, se vocês quiserem já ou lançar um tópico para a gente conversar ou colocar as suas perguntas aqui no chat, fiquem à vontade. Bonete, Poções do Globin, Mr. Thiago Kaviski, que acabou de chegar. Fala, Martin, bem-vindo. Bonete, até enquanto o pessoal se acomoda aí, vai procurando a sua cadeira, pegando sua pipoca e tudo mais, o que você acha de você, como produtor, fazer um apanhado do que você está enxergando no mercado brasileiro de hidromel dentro da pandemia? Nós não combinamos isso, pessoal, tá? Me veio agora a ideia na cabeça para que o Bonete, como produtor, passe essa ideia para gente. Até o Kaviska, que acabou de entrar aí, Poções do Goblin, se quiser também colocar alguma opinião sobre, fica à vontade, Kaviska. O SCAD também entrou aí, também pode participar. Entrou. Bem-vindo. Bem-vindo. Então, cara, eu andei meio parado, né? O pessoal sabe que eu tava com a produção parada, né? Então, a minha visão é um pouco de fora nesse momento, assim. Voltei a produzir, tô com um lote fermentando, né? Um lote maior, então minha expectativa é alta, assim, porque nesse momento é um momento complicado, né? Eu trabalho numa cervejaria, então eu tenho a visão um pouco da cerveja, né? Como o Luiz sempre gosta de falar, que eu tenho essa visão. E tá bem complicado o mercado de bebida de uma maneira geral. O pessoal parece que não tá mais naquela sangria desatada do início da pandemia, né? Onde todo mundo tava comprando bastante, consumindo bastante. O pessoal agora achou um ritmo mais tranquilo de consumo. E até porque, por exemplo, aqui no estado, né? Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul. A gente tá em bandeira preta, então tudo fechado. Os bares podem funcionar só até às 6 horas. Então é aquela coisa, o pessoal saía do trabalho às 6, ia para um rap e passava num bar para dar uma relaxada e coisa. Não tá rolando. Os takeaways e os deliveries acontecem, mas o pessoal também não tem investido tanto nisso, né? Então eu acho que agora é um momento de, pelo menos assim, da onde eu vejo, né? Não de baixa, mas chegou num patamar onde o consumo continua constante, mas ele não aumenta, ele não diminui, e quem já está estabelecido no mercado consegue se manter aos trancos e barrancos, né? Mas como o hidromel é uma bebida que não é
popular, que nem a cerveja, que nem o vinho, vamos dizer assim, eu acho que ele sofre um pouquinho mais. E como todo o meu público nesse momento deriva da loja Dente Azul, né? Eu acho que o Luiz pode até falar um pouco melhor, porque o foco dele é especificamente, né? Hidroméis, aí cidras, enfim. Então, eu acho que ele tem uma visão um pouco melhor, até porque o Luiz aí atende o país inteiro, né? Assim, o que a loja viu? A loja viu muito do que você colocou. Quando a pandemia se estabeleceu de fato, que teve aquela primeira onda de fique em casa, né? Muita gente migrou para as compras online e principalmente muita gente que não comprava online começou a comprar online. Então nós tivemos um movimento de adesão ao mercado online que não existia. Muita gente passou a usar esse mercado. Então, todo mundo que vendia online, quem começou, sentiu, cara, que os primeiros meses da pandemia deu uma rampada para cima, assim. A galera comprou bastante, estabeleceu bastante vínculo com empresas e tudo mais. Porém, assim que teve o primeiro ameaçado da coisa voltar para uma certa normalidade, o mercado de online deu uma queda bem forte, bem grande mesmo, né, que foi lá para setembro, outubro do ano passado. Mas isso foi no mercado como um todo online, o bruto da coisa, né? Se for parar para pensar em bebida, eu acho que com mais tempo em casa as pessoas passaram a pesquisar um pouco mais sobre coisas novas, sobre novos hobbies, coisas que elas não conheciam. Eu particularmente acho que teve bastante gente interessada em produzir hidromel, que é cara nova, que é sangue novo do ano passado para cá. Vi muita gente entrando no mundo do artesanal a partir do ano passado. E muita gente entrando para consumir hidromel também do ano passado para cá. A minha loja, por exemplo, teve muito consumidor novo, tanto que eu lancei o Clube do Hidromel, o Clube Melidratos do Hidromel em outubro, e hoje eu atendo gente até de Manaus, de Rondônia, Ceará. O Ceará tem mais de um cliente, inclusive. Então, assim, tem muita gente do Brasil inteiro se interessando pela coisa. E eu acho que devagarzinho a gente está até deslocando um pouquinho daquele eixo que o Bonete sabe que sempre foi o forte. Minas, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Esses foram os países que sempre foram fortes no consumo de hidromel. E devagarzinho outros estados estão começando a aparecer também. Então eu acho que o mercado brasileiro na pandemia ajudou a descobrir um pouco e passar o hidromel um pouco para frente. E muita gente que se aventurou no hidromel gostou da coisa. Seja ele vindo da cerveja, vindo do vinho. Muita gente vem na loja, inclusive, e fala: olha, cara, eu nunca tomei hidromel. Como é que você me sugere? Você me sugere o que para beber? Isso é super, super, super comum. Hoje mesmo eu mandei um e-mail para um cara e ele falou: só tomei esse hidromel na vida. O que você me sugere? Eu mandei um e-mail desse tamanho para ele, explicando como é que funciona, como é que é melomel, né, mefeglin e tudo mais, para ele poder se identificar e tal. Então, assim, eu acho que a pandemia para o hidromel foi excelente. Tá? Para o hidromel foi excelente. Pena que a pandemia é a pandemia, né? Porque tem tudo de negativo que ela traz, tudo de terrível que ela traz junto. Mas para o mundo do hidromel, para agregar pessoas, com certeza, cara, eu acho que tá muito legal. Tá muito massa. Fala, Barbosa, bem-vindo. Não, concordo. Né? Como eu sempre falo, tô sempre piroleteando pelos grupos online aí, dentro do possível, né? E realmente, no país é incrível o número de pessoas novas, né? Mostrando suas experiências, perguntando coisas que seriam básicas, vamos dizer assim, né? Mas tu percebe que é uma galera que tá produzindo do seu jeitinho, tentando coletar informação, compartilhando. Cara, voltou a ter compartilhamento de foto, de receita, a galera explanando, fazendo, trocando ideia, que era uma coisa que tinha decaído bastante, né? Antes o pessoal tava muito discussões técnicas, volta e meia alguém postava uma coisinha, mas não divulgava a receita, meu segredo, né? Aquela coisa. Então tá bacana, né? Parece que a gente voltou para um certo começo, né? Que a gente teve um tempo atrás, e então é bom ver a galera
redescobrindo, né, o fato de fazer hidromel e não ser só os mesmos. Com certeza, com certeza. É isso aí. Então, pessoal, os produtores que estavam aí no chat, se quiserem fazer alguma colocação também sobre a questão aí do mercado de hidromel agora, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Ó. Tinha acho que já uma ou duas colocações aqui. Tinha a primeira do Beto RD Simões. Fala, mestre. Para quem não tem acesso imediato a nutrientes industrializados, o que podemos usar para não deixar de colocar nutrientes? Bonete. Básico, levedura de pão fervida. E isso serve, ou qualquer fermento velho que tu tenha aí, né? Tu possa ferver e adicionar. Isso já é uma coisa básica que vale muito a pena fazer, né? Isso vai ajudar bastante na fase inicial ali da levedura. Outras opções, fazer hidroméis com frutas, por exemplo, né? Vamos, sem falar adição de nutrientes específicos, né? Coisas mais genéricas e fáceis de conseguir. Fazer hidromel com fruta, a fruta vai trazer uma boa parte de nutrientes, talvez não tudo, mas vai ajudar bastante, né? Então, basicamente, assim, de uma maneira grosseira, vamos chamar assim, essas são as duas dicas básicas. Ferver um fermento velho ou fermento de pão que tu não vai usar, né? Aquele sequinho liofilizado, igual os nossos fermentinhos que a gente usa para fazer nossas bebidinhas, e fazer um hidromelzinho com fruta, com alguma especiaria, alguma coisa assim que possa naturalmente aportar componentes nutricionais para a sua bebidinha. Até para explicar para quem não pesca dessa ideia de nutriente ainda, quando a gente faz hidromel, a gente tem que ter na cabeça de que o mel é riquíssimo em nutrientes para o ser humano. Vitaminas, nutrientes, minerais, o mel é muito rico nesse tipo de coisa para a gente. Mas para que a fermentação aconteça de acordo, faltam alguns nutrientes-chave. Então, por exemplo, nós temos uma falta muito grande de vitamina do complexo B em geral, tiamina principalmente, nós temos falta de nitrogênio assimilável, nós temos falta de zinco e magnésio, nós temos falta de lipídios, ácidos graxos de um modo grosseiro, né? Então, assim, tem várias coisas ali que fazem falta que nós temos que prover para o nosso mosto de hidromel para que a gente tenha uma fermentação legal, uma fermentação bacana, tá? Então, é importante a questão de nutrição. A sua pergunta é ótima, né? Não tenho acesso ainda, mas o que eu consigo fazer? Então, colocando a levedura fervida que o Bonete falou, na verdade você vai estar adicionando células de levedura morta. E essas células de levedura morta, elas vão aportar lipídios. Então, lipídio é uma coisa importante. A levedurinha, que ela é um serzinho de uma célula só, ela tem uma membraninha celular ali, que ela é formada basicamente de lipídios. E é por essa membrana que o açúcar entra. Lá dentro ela se transforma em gás carbônico e álcool e sai por essa membrana. Então, se a permeabilidade dessa membraninha não estiver legal, a levedura sofre para fazer o hidromel. Se a levedura sofre, você sofre. Colocando fruta, como o Bonete falou, você também vai ter o aporte natural de nitrogênio, que é um dos itens mais importantes da lista como um todo. Então, a fruta ela mata a questão do nitrogênio, a levedura mata o lipídio, levedura morta. E se você conseguir oxigenar bem o hidromel, fazer remoções de CO2 com frequência, você mata uma boa parte do problema, tá? É o ideal? Não. Vai ficar faltando a tiamina, o zinco, o magnésio, pelo menos ali, mas você já consegue dar um empurrão super bacana na coisa como um todo. Tá? A colocação do Bonete na tampa, só para explicar mais, né, Bonete? Para a gente destrinchar para quem não está acompanhando a ideia. Cara, e outra coisa que é importante, oxigena o mosto no início da fermentação. Não tem como oxigenar com uma bombinha, uma pedrinha difusora, chacoalha bem. Se for um galãozinho, se for um fermentador maior, pega a pá, mexe, até incorporar bem o máximo de oxigênio que conseguir, porque isso vai ser importante também. Tá? Então só um plus a mais. Né, professor? O Barbosa Ale tinha perguntado ali. Estou fazendo um hidromel e ele parou de fermentar depois de uma semana. Já usei 4 leveduras, porém ele parou de novo. 4 leveduras, tu tá dizendo que usou 4 pacotes, 4 leveduras diferentes, qual é o volume, qual densidade, informações. Sempre quando vocês trouxerem perguntinhas,
nos deem mais informações para a gente poder tentar ajudar vocês, né? Ele falou que ele mandou no privado. Ele falou que ele mandou no privado do Pompeia, só que agora que com a live rolando eu não tenho como puxar lá para ver. Vamos elencar ali o que pode, né, Bonete? Vamos tentar elencar então o que pode travar uma fermentação. De repente a gente acerta o coelho dele no meio do mato. Bom, primeiro, densidade muito alta inicial. Isso é importante também lembrar que, por mais que a gente queira um hidromel mais alcoólico, se tu começar com uma densidade inicial muito alta, isso é muito difícil para levedura, porque é muito açúcar. É tipo tu sentar numa mesa de fazer as minhas analogias malucas lá, mas é tipo tu tá com fome, querer comer, sentar numa mesa de jantar e ter uma mesa de 4 metros cheia de comida e te disserem que tem que comer tudo aquilo. Você não consegue, que é sofrido. Ó, ele mandou aqui, ó. Fiz o hidromel e deu 1090 de densidade, porém depois de uma semana não houve fermentação usando 2 leveduras. Adicionei mais 2 leveduras, porém após uma semana de novo começou a fermentar e chegou a 1080. Tá. 2 leveduras, tu tá falando de 2 pacotes, tá? Que levedura tu tá usando? Isso é importante, tá? Se tu tá usando fermento de pão não é para fazer bebida, então pode ser que ele não vá funcionar. Tua densidade não é alta. Será que tu fez a hidratação correta do teu fermento antes de botar no teu mosto? Porque é importante lembrar que você deve hidratar o fermento antes de colocar no seu mosto para ele não chegar ali e morrer por choque osmótico ou entrar em dormência, e aí ele não vai ser ativo para fermentação. Choque osmótico, o que é? Tem muito açúcar no meio, ele não está preparado para isso, ele estava ali sequinho, desidratado. Quando ele entra em contato com o líquido, já vem aquela porrada de açúcar, ele não aguenta e morre, tá? Que mais? pH. De repente teu pH estava muito baixo ou muito alto e aí não funciona também. Aí a questão do pH já é um pouco mais avançada, né? Mas isso interfere bastante na fermentação. Se o teu pH estiver muito baixo ou muito alto, a levedura ou vai morrer ou vai entrar em dormência, não vai conseguir trabalhar. Nutriente, talvez. Oi? Underpitching, overpitching. Exato, também. Overpitching é botar fermento demais, e aí os bichos que estão mais vivos vão consumir primeiro ali, já vão se estressar. E underpitching é justamente ao contrário, é tu botar menos fermento do que deveria, e aí vai ser muito devagar o processo ou muito estressante, o que faz com que a levedura talvez também não funcione, tá? Então, aí botou ali Premier Côte de Blanc a primeira e Red Star Premier Classique a segunda. Usou nutriente e temos o Ferroada triste porque entrou com a identidade verdadeira dele e ninguém reconheceu ele. O Emerson, eu tô até rodando o chat aqui pra ver, eu não vi você entrando, homem, não apareceu notificação pra mim. Eu vi, mas passou. Acabei não falando porque a gente tava falando outra coisa na hora. Mas de qualquer maneira, bem-vindo, Emerson. Vi, obrigadão pela presença, meu querido. 20 litros de mosto, 6 de mel silvestre. Tá, outra coisa importante. Esse mel é de confiança? Tu tem certeza que esse mel é um mel bom? Por quê? Pode ser que não fermente se tu comprou um mel qualquer, porque esse mel não é mel, é um mel falsificado. Tem essa possibilidade também se tu não conhece o mel de fato, tá? Oxigenação, temperatura, se a temperatura tá muito alta também, os bichinhos não conseguem trabalhar, ou se for muito baixo. Outro problema também, se a temperatura da reidratação da levedura está a mais de 10 graus de diferença do mosto na hora de inocular. Isso é muito importante. Você reidratou a sua levedura. Aquele líquido onde ela foi reidratada fora, está a que temperatura? E que temperatura é o mosto? Isso não pode ser mais do que 10 graus de diferença, senão você causa choque térmico e mata grande parte da levedura, tá?
A Lauvan, ela estima que você pode perder até 60% das leveduras por choque térmico se você ultrapassar 10 graus de diferença. Então isso pode, de repente, ter diminuído a população. Eu acho que vale a gente fazer uma conta, mas eu acho que 2 sachês para 1.090 em 20 litros é razoavelmente pouca levedura. De repente, seus pacotes já não estavam muito viáveis, aí aconteceu alguma outra coisinha que judiou um pouco e pode ter sido que você ficou meio que com pouca população de levedura. Porém, ainda assim, pelas leveduras que você usou, não sei se o Bonetti concorda comigo, mas eu acho que não era para estar patinando. Deve ter algum fator externo desses que o Bonetti falou aí, que deve estar contribuindo. Pode ser que ele demorasse mais para começar, que ele se arrastasse mais lento com essa quantidade de levedura, mas eu acho que não era para arrastar. Ainda mais se você já usou esse mel em outros, como você colocou agora, e funcionou bem nos outros. Então, cara, dá uma olhada em pH. A temperatura de hidratação também, estava lembrando agora. Se também. hidratou muito mais quente ou hidratou ela muito abaixo, né? Também já não funciona direito. De repente tu não ativa as bichinhas ou acaba matando elas por ser temperatura muito alta. Porque eu já vi um caso, mas aí no mundo da cerveja, que o cara fervia a água, quando ele botava a mão e sentia que ele conseguia aguentar, ele botava o fermento dentro. Só que aí o que ele conseguia aguentar era 50 graus, tá ligado? Daí não... Cozinhou a levedura. Tava fazendo nutriente ao invés de hidratando. É que é muita coisa, né, cara? É difícil dar um tiro certeiro, assim, porque pode ser muita coisa. O que eu recomendaria fazer é o seguinte: dá uma controlada legal na temperatura. Vai colocar mais uma levedura ali dentro, eu colocaria um Saccharomyces baianus, que ela é mais resistente, que ela aguenta mais situações complicadas, tá? Eu colocaria um Saccharomyces baianus. Controlaria bem a temperatura, deixaria ali, cara, se possível, perto de uns 20 graus e com a menor variação possível. Daria uma verificada no pH e, se necessário, usaria um estabilizante de pH para trazer ele num nível aceitável. Em geral, um pH ali acima de uns 3,5, 4 para você ficar mais tranquilo, tá? Seria bacana. Uns 4,5 ali seria show de bola para caramba. 4 e 4,5 seria perfeito. Sim. E aí dá uma boa aerada nesse hidromel, já inocula uma levedura nova, Saccharomyces baianus que eu falei. A K1 é legal, cara, mas coloca baianus nesse caso. A baianus, na pior das hipóteses, vai te dar uma fermentação de perfil neutro. A da Lauvan, a baianus mais potente, é a EC 1118. Isso aí, que é utilizada para champenoise, né? Então é mais tranquilona. Então, cara... Então faz isso, dá uma verificada no pH, regula bem a temperatura, inocula uma levedura cabreira ali, dá uma boa aerada, se possível usa um pouco de oxigenação mesmo, se tiver O2, se que o O2 agora tá fora de questão de conseguir comprar, mas se você tiver, usa ali, ou pelo menos faz uma boa aerada artesanalmente falando. DAP que você colocou ali, cara, DAP é o que vai fornecer o nitrogênio, né? O diammonium phosphate. A questão é a seguinte: você já colocou nutriente nesse mosto? Se você colocou, você teve uma fermentação muito curta. Muito provavelmente o nutriente que você colocou ali não foi consumido ainda. Então, cuidado de ficar colocando muito nutriente um em cima do outro também, senão você vai acabar bagunçando o teu hidromel. Vai criar características indesejáveis por presença de muito nutriente ali dentro. Lembra, né, que nutrientes são sais e tudo mais. Então, tem muita possibilidade também de não ficar legal, tá? Então, cara, você tem que dar uma olhada. Eu acho que são condições ambientais somadas com alguma coisinha no seu mosto que não tá legal, tá? Não acredito que seja levedura, cara, ou mel, você já descartou, falou que usou em outro, funcionou, então também tá de boa. Eu acho que a possibilidade de ser algum fator ambiental. Tá? Vai tentando. Isso. Eu te diria o seguinte: antes de tu inocular uma nova levedura, vai tentando mexer nos outros fatores. Temperatura, pH e tudo mais, oxigenação. Por quê? Daqui a pouco as tuas leveduras que estão ali dentro, elas só estão dormentes. E aí tu precisa da alteração de um fator específico
para que elas voltem à atividade e tua fermentação deslanche. Então vai testando coisinhas aos poucos para ver se tua fermentação não volta. Mas o principal é controle de temperatura. Cara, faz toda a diferença. Toda a diferença. Sabe, tipo, eu sou um safado porque em casa eu não uso controle de temperatura, mas eu ao longo dos anos achei um jeito, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas na minha linha comercial tem controle de temperatura e a coisa flui de uma maneira muito diferente, muito melhor, tá? Então, controle de temperatura e vai tentando eliminar cada fator possível que tu encontrar por aí. Gente, teve pergunta pra caramba agora. Eu acho que até aproveitando que você falou de temperatura, eu já vou puxar a pergunta do Martin Augusto, que ele falou, devido a uma temperatura de 13 graus centígrados, pode parar uma fermentação? Sim, 13 graus é baixo pra caramba. São pouquíssimas as leveduras que são preparadas para fermentar nessa temperatura tão baixa, tá? Até tem uma da Lauvan, mas me fugiu o nome agora, é a QA23, lembrei do nome dela. A QA23 da Lauvan é uma cepa de levedura que foi isolada de regiões onde naturalmente se fermenta a muito baixa temperatura. Então ela consegue dar conta, talvez, de fermentar 13. Mas se eu não me engano, a ficha técnica dela fala até 14. Não lembro nem se é 13. Não, acho que 13, acho que até 12 graus que ela consegue. Eu acho que a QA é 12, tem umas outras que é 15, mas a média é por aí também. É que assim, ó, não é que não vá fermentar, mas vai ser tão lento que pode ser problemático também, né? Porque assim como uma fermentação rápida demais, uma fermentação lenta demais também pode ser problemático. Porque daí tu tá dando oportunidade para outros micro-organismos, mesmo que tenha tido todo cuidado com limpeza, sanitização, airlock e tudo mais, tu tá dando chance para outros organismos competirem dentro do teu mosto. Então tem que tomar cuidado com isso também. Por mais limpinho que a gente seja, às vezes dá algum chabu. Exato. Só dar um salve aí pro Maltes catarinense, muito provavelmente é o Marco Odebrecht, que veio com conta. Seja muito bem-vindo à live dos milhões, meu caro bigodinho chinês. É o bigodinho mais lindo do sul do Brasil. Não, mentira. Não é o mais lindo porque tem um aqui da cervejaria Seasons que ele é o bigode mais lindo do sul do Brasil. Lá atrás tinha uma pergunta do Alisson. Se a gente já tinha... Boa noite pra geral. Fala, galera. Senhores, vocês já usaram mais de uma cepa numa mesma fermentação? Isso é possível e interessante? Se já tiverem feito isso, podem nos contar sobre a experiência? Cara, é interessante. Demais, demais. Eu só fiz porque deu problema. No caso, fermentei com uma levedura, ela não aguentou, não chegou onde deveria chegar. E aí eu reativei a fermentação com outra. Mas, cara, é bem legal essa coisa de cultura mista de fermentação, né? Que tu pode ter uma levedura que vai te aportar perfil sensorial, de aroma, de sabor, e outra que vai te dar álcool, e elas se complementam. Tu pode ter culturas que conseguem fermentar ao mesmo tempo, né? Cada uma com seu pouquinho, e elas vão se ajudar, se complementar. Ou então, que nem agora o Adri Silver falou ali, né? Já dependendo da cepa é um desastre, pode acontecer. Mas é que assim, tu tem que pensar o que tu vai usar, como qualquer outra coisa. Se tu vai, qual levedura tu vai usar primeiro, qual tu vai usar depois, se tu vai fazer botar as duas juntas ou mais de duas, né? Então, o que cada uma vai trazer, como é que cada uma se comporta dentro do mosto, enfim. É uma brincadeira bem, bem legal e bem válida. Sim, e funciona tão bem que até teve um laboratório um tempo atrás ali que existiu em Porto Alegre, que era o Fermentolabs, que os caras fizeram já no vialzinho ali com duas leveduras juntas. Só não eram duas Saccharomyces cerevisiae, era uma Saccharomyces e a outra era uma...
Fugiu agora. Era alguma coisa Uvaro. Fugiu o primeiro nome dela. Mas os caras colocaram 2 cepas. Já que aparece o nome dela de novo. E então sim, dá para fazer. Ia falando dela e agora fugiu. Isso. Então, assim, o importante da história, que nem o Charles não, quem foi que falou que pode dar zica? Foi o Adri Silver, né? Pode dar, o que você tem que procurar nas fichas técnicas leveduras que tenham fator competitivo ativo. Por exemplo, a K1 VM1116 da Lauvan. O K1 é uma sigla de identificação de um fator chamado killer, né? De um fator competitivo muito grande que essa levedura tem, que ela secreta uma substânciazinha ao redor dela, que se ela encontra uma levedura de outra espécie ali perto, um outro micro-organismo, ela mata, tá? Então, se você colocar uma levedura competitiva dessas, que tem a K1, K2 ou K3 no nome, junto com uma levedura que não tem a K, muito provavelmente a que tem a K vai matar o restante e vai dominar a fermentação. Então, provavelmente você vai ter uma fermentação única. Só que esse tempo de embate de uma tentar dominar a outra, elas estão gastando energia com uma coisa que não precisa. Você quer fermentar legal, você não quer fazer batalha, né, de levedura ali dentro. Então tem que tomar cuidado com isso. Você também pode fermentar com uma Saccharomyces e depois refermentar ela com, cara, uma breta da vida. Né? Dá para brincar com muita possibilidade, muita possibilidade. Então, o interessante é você só estudar bem para que uma não entre em competição com a outra e que uma complemente a outra. Até essa levedura aqui, que ela é top para dar sabor, para dar textura de boca, ela cria bastante os compostos que vão dar textura. Essa outra é fantástica no aroma. Pô, eu quero a sensação de boca top dessa e o aroma top dessa. Por que não? Né? Por que não? É a mesma coisa se você misturar 2 méis. Eu tenho esse mel aqui que é sensacional de cor, é sensacional de aroma, mas de sabor ele é marromeno. E esse outro mel aqui não tem nada de cor bonita e não tem aroma legal, mas o sabor dele é animal. Por que não vou misturar os dois? Por que eu não vou fazer isso? Blend é uma das coisas mais legais que tem. Inclusive, se o Marcos, da Maltes Catarinense, estiver presente ainda aí, ele escreveu uma vez um convidado pro blog Pompeia Hidroméis, exatamente falando sobre blend de hidroméis, só que aí ele focou nos hidroméis prontos já para você melhorar as características, mas o que está ali a grosso modo serve para as matérias-primas também, tá? Então blendar, misturar, criar, complementar é sempre fantástico. Rinha de levedura, né? Imagina a cena, né? Que doido. Então dá para fazer assim, cara, fica muita possibilidade legal. Claro, dá pra brincar demais. Perguntinha interessante ainda sobre levedura, menino Alisson. O cálculo de levedura, segundo as calculadoras online, conseguem fazer essa média de leveduras por mosto, julgando que ela não sabe qual a levedura vai ser utilizada. Ela não se baseia no tipo de levedura, ela se baseia no cálculo de quantidade de células viáveis por grau Plato que precisa para realizar uma fermentação. Isso é uma coisa, e o perfil sensorial das leveduras, perfil de fermentação, de temperatura e coisa é um pouco diferente. Fale. Na verdade, se baseia sim. A grande parte das calculadoras pede para você informar se você está usando fermento liofilizado ou cultura líquida. Ou se é lager, mas ainda assim, ela não se baseia na seleção de cepa. Ela se baseia no tipo, na apresentação, para saber quantidade de célula viável que vai ter, né? Exatamente, porque aí eu mato essa questão. Se eu sei quantas células tem no saquinho, quantas células eu tenho num vial, eu sei como fazer o cálculo. Né? Então, eu tenho uma calculadora que eu fiz para Android, está disponível gratuitamente no Pompeia Hidroméis. Quem quiser entrar lá, e o cálculo é esse: você vai informar o volume do litro, você vai informar a densidade e você vai informar só isso, na verdade, volume e densidade, né? Porque a minha calculadora só calcula para a levedura liofilizada, que é a que tem basicamente disponível no Brasil. Então ele vai pegar a sua densidade, ele vai converter para Plato e aí ele vai fazer a seguinte conta: 1 milhão de células de levedura por ml de líquido vezes grau Plato. É esse o cálculo que se usa para a levedura. Aí vai dar um número astronômico lá, que eu vou dividir esse número astronômico pela quantidade de leveduras que tem num saquinho ou por grama. E aí eu vou apresentar para você. Você precisa de X gramas de levedura, que vai te dar 8 saquinhos e meio. 8 sachêzinhos e meio.
tá? É essa a ideia do cálculo. Então, o programinha, ele parte de premissas básicas que são comuns a embalagens básicas, tá? Para não ter erro. Só no caso do vielzinho líquido, e aí a galera cervejeira sabe disso muito melhor que eu, a viabilidade das células em meio líquido decai com uma velocidade imensamente mais rápida do que no meio liofilizado. Então, até algumas calculadoras pedem para você colocar... como é que fala? Validade. O invase, no caso. O invase, ou a viabilidade dela. Então, fazendo isso, ele consegue aproximar um cálculo de um valor muito legal. E é muito bacana colocar a quantidade certa de levedura. Que aí você não deixa que a levedura ou tenha que brigar por nutriente caso haja demais, ou que ela tenha que se multiplicar muito para dar conta do meio, caso você tenha colocado de menos. Você já coloca a levedura ali numa população próxima do ideal para ela iniciar a fermentação. Então, cara, quando você faz esse cálculo, você coloca a levedura com a temperatura certinha, inóculo reidratado bonito, né, sem ter muita diferença de temperatura na hora do inóculo, tudo mais, em geral, 2 horinhas tá fermentando. Tá fermentando, cara. É muito difícil não acontecer isso. Então vale a pena você trabalhar bacaninha ali, você ganha às vezes 4, 5 dias de fermentação só de você colocar a população correta de início. E sem falar que além dos dias, tu ganha qualidade na tua bebida, né? Total. Ela vai arredondar mais rápido, né? Os aromas e sabores vão se harmonizar de uma maneira mais fácil. Os compostos indesejados também são eliminados ou reabsorvidos pela levedura de maneira mais rápida. Tua bebida vai precisar de menos tempo de maturação. Sem falar que o álcool também, muitas vezes, o álcool já fica mais macio desde o começo, porque tu não tem aquela produção, né, de um overpitching furioso de muito álcool em excesso, nem o estresse de pouca levedura. Então, cálculo de quantidade de células é fundamental também. Certamente. Exatamente. Certamente. Faz Pai, tempo, eu tô focado no conteúdo. Tá mentalizando. O Beto RD Simões tinha uma perguntinha bacana que fazia tempo que ninguém falava. O açúcar das frutas que são adicionadas na fermentação secundária são fermentáveis e suficientes para as leveduras retomarem a fermentação após a atenuação completa na primária? Temos coisas interessantes aqui. Atenuação completa significa que atenuou o que tu gostaria ou que a levedura consumiu todo o potencial alcoólico que ela aguenta? São um pouquinho diferentes essas informações. Mas sim, é possível que os açúcares de frutas reativem levedurinhas que possam estar ainda em condições de fermentação, né? Porque tu está fornecendo açúcar, tu está fornecendo alguns nutrientes através da fruta, e as leveduras que ainda vão estar vivas ali, esperando para aparecer algum açucrinho ali, elas são aquelas que vão aguentar mais do que o previsto, ou elas estão só esperando ter mais açúcar porque elas ainda não chegaram no potencial alcoólico delas. Então é possível sim, é um cálculo que deve ser levado em consideração até, mas normalmente os açúcares de fruta são relativamente, estou falando relativamente, tá? Não levem ao pé da letra, desprezíveis. Por quê? Eles não vão aportar um volume de açúcar suficiente para subir 10 pontos de densidade, por exemplo. A não ser que tu coloque fruta para um caramba, né? Então, dependendo da quantidade de fruta que tu vai colocar, vai te aportar o quê? 2, 3, 5 pontos de densidade, mas ainda assim pode ser que volte a fermentar mais um pouquinho. Pode, e outra. Vai variar demais do estilo de hidromel que você quer fazer também. Se você vai fazer um sizer onde você tá com um suco de maçã ali dentro, cara, um suco de maçã legal, maçã bem madura, o suco em si tem 1040 de densidade, 1040 e pouco. Então dá uma caprichada legal aí na quantidade de açúcar. Se você coloca suco de uva para fermentar, para fazer um piment, você também vai ter um aporte legal.
E meu Bonetti falou, vai depender muito do que você coloca e da maneira com que você coloca. Por exemplo, eu posso pegar uma fruta e até fermentar ela à parte e colocar o resultado dela fermentada ali dentro. Tem várias maneiras. Ai, o jabuti. Hã? Ai, o jabuti. É, o jabutizinho, é um hidromel de jabuticaba que eu fazia, que foi feito assim. A jabuticaba foi fermentada fora do hidromel. E eu misturei o resultado da fermentação da jabuticaba com o hidromel pronto depois. Fiz um blender, as duas bebidas. Né? Outra coisa, você tem bebidas também, em geral, cítricos. Cítricos você raramente coloca o suco ou a fruta inteira. Em geral, você usa a casca, seca, inclusive. Né? Então, nesse caso, você não vai ter aporte. Então, tem N situações. Porém, isso é tão importante ao ponto de que algumas calculadoras, quando você fala que vai colocar no início da fermentação, elas já pegam uma quantidade de açúcar por peso padrão daquela fruta, tá? E ela já calcula na densidade total ali, quanto que ele vai gerar de álcool a mais também. Porque é sim importante, não é sempre que é desprezível, né? Principalmente se você tascou fruta, que nem o Bonetti falou, você dá um caminhão de fruta lá dentro, óbvio que vai mudar. Né? É importante isso. Para quem usa que nem eu, o Beersmith 3, o 3 veio com a adição de hidromel, vinho e cidra, né? Para te poder fazer a receita e ele fazer os cálculos para ti. Desde que tu, claro, faça a configuração do equipamento certinha, tá? Para essas bebidas. E ele traz já, isso é uma coisa bacana, claro, são os méis americanos, né? E frutas lá americanas, mas ele traz muita informação já de mel varietal e de frutas, de suco de fruta, de purê de fruta. Então isso é uma coisa que é bacana tu ir brincando ali para ver as diferenças que dá. E aí depois que tu entende a diferença, se tu tiver paciência, tu consegue alimentar o programa com informações. Então, tipo, tu conseguir fazer as medições do teu mel, tu consegue colocar ali, ele já vai calcular certinho a densidade para ti, os sucos de frutas, enfim, isso é uma coisa bem bacana. E claro, tem calculador online, que nem o Luiz falou, que já tem tudo isso meio pré-programado, e tu só coloca ali, ele vai te dar uma estimativa que vai ser interessante de ver a diferença. Tem mais perguntitas? Só o Og Sperle entrou, cara, grande. Og, na Lua, Carloto João, o Primata que tava por aí perdido, eu não dei oi pra ele ainda. Sejam todos verdade, muito bem-vindos, eu tinha visto pessoal. o Primata e também não dei oi, que vergonha da minha parte. Não, ele já deu vários comentários ali, ainda que a gente tava nas respostas, perdidão, não deu tempo de dar oi. Mas salve, meus caros, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu tô apertando um monte de coisa errada aqui, só pra variar. Eu tô tentando achar, mas toda vez que eu tento baixar, daqui a pouco eu volto pro começo. Eu não consigo achar as perguntas, volta de novo. Pois é, eu tô tentando tirar um trem. Calma. Não, de pergunta, foi essa, eu acho. Mais alguém? Perguntas? Dúvidas? Alguma fofuchice para conversar com a gente? Comentem aí, agora num momento, né, breve de descontração. O que vocês estão achando dos cards, das chamadas dos hidromeliantes? Boa. Os cards são todos artes artísticas desse pequeno carequita daí de baixo. Com ideias desse fofuchito aqui de cima. Não, eu não diria diga não ao agro. Eu acho que o agro é válido. Talvez o agro não da maneira agressiva e com tantos agrotóxicos do jeito que ele está aí, né? Mas o agro é necessário para gente. Então, assim, eu acho o agro importante. Talvez a gente só precise repensar ele, readequar, né? Se você pegar aí, por exemplo, permacultura e cara, tem um monte desses esquemas de agrofloresta aí, eu acho sensacional, velho. Eu acho muito legal. Aí, a galera curtindo as artes, bicho. Muito bem. Isso aí. Pra quem não sabe também, a logo do Clube Melidratos também é arte desse jovem aí de baixo. Foi ele que fez também a logo do Melidratos. Pertence a Nossa, também, apesar de ser
Fácil de saber de onde é que veio, mas esse aqui veio daqui de baixo. É fácil. Enfim. Obrigado. A gente gosta de brincar disso. Teve perguntinhas. Agroecologia é o canal, cara. Agroecologia é o futuro, bicho. Tem que ser esse troço, cara. Tem 2 perguntinhas, uma mais simples e outra mais complexa. Eu acho que a gente responde primeiro a mais simples, depois a mais complexa. A que eu acho mais simples, que é a do Charles 1408. Existe hidromel sour? Existe. Não é comum a gente encontrar aqui no Brasil, no mercado brasileiro, mas existe. Aguardem novidades. Só digo isso. Estou... Tu acha que eu tô sem cabelo por quê? Porque aqui dentro fervilha. E a outra é da Bodega Australis. Sanitização de rolhas de cortiça. Essa é contigo, professora. Acho que a gente até falou sobre isso semana passada, inclusive. Isso é uma pergunta que a galera faz bastante. Olha, sanitização, primeiro você precisa ver se da onde você comprou sua rolha, como é que ela veio. Quando você compra rolha em quantidade, de milheiro, você compra rolha bacana, né? Rolha 1+1 ou um aglomerado bem feito e tal, em geral essa rolha vem com um laudo para você falando sobre estado de sanitização dela, ela vem parafinada para facilitar a colocação na garrafa e tudo mais, tá? Salve Arley, o melhor sommelier de vinhos do sul do mundo. Então a rolha, quando você compra ela em grande quantidade e é uma rolha melhor, ela vem com esse tipo de situação, de laudo. Inclusive ela vem numa embalagem fechada, lacrada, tudo. Então é muito seguro você colocar a rolha direto ali. Mas quando você compra rolinha em menor quantidade, Mercado Livre, lojinha de distribuição, que o cara pode até ter comprado no milheiro, mas ele teve que abrir, teve que reembalar em quantidades menores, normalmente em centro e tudo mais. Essa sanitização inicial é bem provável que se perdeu, tá? Nós temos um problema que é natural da rolha, que é o buchonê, que é um problema causado pelo tricloranisol, gerado por um fungozinho específico lá, que esse não tem o que fazer, assim, você pode colocar a rolha onde você quiser, se ele tiver que gerar isso na garrafa, ele vai gerar, que é o famoso buchonê, o Arley conhece muito bem, até que eu falei dele agora aí. Agora, outras sanitizações para evitar a formação de mofos e outros fungos, eu posso fazer uma coisa simples. Mesmo sanitizante de iodo ou um álcool 70 que você usa normalmente para sanitizar o seu equipamento, só dá uma borrifada leve na rolha. Borrifa e já invasa, tá? Uma borrifadinha leve. Se quiser, deixa um guardanapinho de papel ali bonitinho, dá uma secadinha nele e coloca, tá? Aquelas que eu joguei no lixo, pelo amor de Deus, né, Charles? Vai uma rolha, virar um tarugo de madeira, aquela desgraça. Então, aquilo não... Cara, que rolha do Johnny. Não, cara, aproveitando a brecha, não afoguem as suas rolinhas. Não é para deixar ela de molho, não é para ferver, não é para bisuntar ela em glicerina, para facilitar para entrar. A rolha depende, para entrar na garrafa, depende do arrolhador certo também, ou da quantidade de força que tu quer fazer. Exato, muito importante. Arrolhador certo e rolha certa. Isso é fundamental para você ser feliz na arrolhação. É um trio, na verdade. O arrolhador certo para a rolha certa que cabe na garrafa. Porque cada modelo de garrafa tem um diâmetro da boca diferente, que exige uma rolha diferente. Existe uma média no mercado, ok, existe. Mas tu tem que te ligar para não comprar uma rolha pequena demais ou grande demais. E aí tu sofrer porque tá vazando ou sofrer para botar para dentro porque é grande demais o negócio. Isso aí. Então, sanitização é isso aí, cara. Só uma borrifadinha ali do sanitizante, realmente para não ter nada. Mas a rolha é um material que não é fácil você contaminar também. Você precisaria ter colocado ele numa superfície ruim, ter tido contato com a mão em algum lugar contaminado depois nela e tudo mais. Então,
é legal fazer essa sanitização, mas não percam a cabeça também por causa disso. O importante é isso que o Bonetti falou, não ferva, não mergulhe, não coloque substâncias estranhas na rolha, que aí o que você vai fazer é com que sua rolha resseque ao longo do tempo, ela ressecou, ela perde a capacidade de expansão, ela perdeu a capacidade de expansão, ela perdeu a capacidade de vedar adequadamente. Aí já era. Aí provavelmente você vai perder a rolha, ou você vai perder a paciência quando for tentar tirar a rolha, porque ela virou uma pedra no gargalo. Né? Então isso pode acontecer também. Ou aquela que vira farofa, né? Outra coisa. Teve perguntinha... Cadê? Teve do Beto R. Simões. Vai lá. Leia você leu o quê? O priming de hidromel com açúcar na garrafa é feito da mesma forma que cerveja? É mais seguro que usar mel para priming? Segurança depende de outros fatores, mas sim, teoricamente sim. Por quê? O açúcar é meio padrão, tá? O açúcar geralmente é padronizado quantidade, né? Quanto ele vai te dar de densidade, enfim, ali na solução que tu vai fazer. O mel pode variar de florada para florada, de colheita para colheita, enfim. Mas se tu souber a densidade do teu mel, tu consegue fazer um priming com ele com segurança, tá? A questão que eu vejo no usar o mel é: para que tu vai usar mel no priming, sendo que a função do priming é só gerar CO2, não é gerar sabor, não é gerar álcool, não é gerar nada. É bem possível que esse pouquinho de mel que tu vai usar no priming não te agregue em nada. Então eu particularmente usaria açúcar por ser uma fonte mais segura, confiável, padrão, enfim, mais tranquilo. A questão toda é, tu vai, como o hidromel geralmente matura e tu clarifica ele muito mais do que uma cerveja, é bem possível que tu não tenha levedura suficiente ali dentro. Mas aí estamos falando de, né, mais além. Né? Outra opção seria tu manter o hidromel mais turvo, porque daí tu vai continuar com a presença de levedura, né? É que aí, dependendo do hidromel, vai ficar aquela borra no fundo, vai ficar feio, ou na hora que tu vai servir, vai sujar, né? Mas, enfim, eu acho o açúcar um pouco mais seguro do que o mel, por conta da padronização. Eu tenho a mesma opinião. É mais fácil de você regular a quantidade, é mais fácil de você ajustar tudo. Até porque priming já é um processo, cara, que gera pressão gera risco, né, na garrafa. Então é sempre complicado. Inclusive no hidromel, em geral, o pessoal faz pouca coisa frisante. Comercial mesmo, não só hidromel frisante. Frisante de verdade. Mentira. Não, o seu não é bem frisante, o seu tá mais para um carbonatado. Latinha não entra na categoria garrafa. Então, frisante. É que o vendedor vende como frisante, você não vende o seu como frisante. Eu tenho só esse cara aqui, hoje, né? E tem alguns que são carbonatados na latinha, como o do Bonetti. Mas aí a carbonatação forçada não é priming. Esse cara aqui foi fermentadinho, né? Aqui injeta que é mais fácil, exatamente, Caporale. Então essa é a ideia. Eu também acho que com açúcar é mais fácil para você saber o quanto você quer. E para lembrar que no hidromel a gente pode utilizar, inclusive, método champenoise para fazer a produção de hidromel, que aí ele salta dos 6, 7 gramas de açúcar que cervejeiro usa por litro no priming para até 24 gramas por litro para gerar a carbonatação padrão de um champenoise. Então a coisa pode ir muito longe e você gera muita pressão, é muito perigoso, você tem que ter garrafa própria para champenoise e tudo mais. Então a coisa pode realmente avançar bastante. Verdade. Caporale perguntou ali, que de os hidromeliantes temáticos? Que dele vocês sugerindo os temas para os temáticos? Vocês não estão sugerindo temas para temáticos. Aí a gente não quer fazer um tema aqui que ninguém quer ouvir, aí vocês largam a gente falando que nem dois bocó aqui sozinho. Né? Então, sugiram temas, coloquem lá no YouTube, lá deixa registradinho pra gente poder fazer isso daí.
Manda mensagem, escreve pro Bonete, escreve pra mim. Que a gente faz. Mais uma provocação, Caporali. Sugira temas suficientes para que a gente consiga também fazer o podcast. Porque daí é nós dois falando que nem uns abobados por um tempão sozinho, só nós dois, e vocês nos ouvindo falar. E a gente fala pouco, vocês sabem, né? Então, quanto mais trela vocês nos derem, mais longe vai. Muito bem, Caporali. É esse tipo de atitude positiva que nós precisamos. Caporali. É isso aí. Palmas pro Caporali. Deu, pronto. E para fecharmos, que já estouramos o tempo, temos a pergunta do João. Volta aqui, João. Droga, peraí, volta. João Rizzo. Jogar hibisco no fermentador dá ruim? Depende. Dá bom, dá ruim, depende. Quer que eu fale mais? Tô todo engraçadinho. Não, assim, ó, ruim não dá, necessariamente. Por quê? O hibisco, depois de molhado e tudo mais, ele vai tender a afundar. Então, tu não vai ter o problema de algum mofo, alguma coisa formar em cima. Idealmente, tu vai colocar ele ali dentro de um saquinho de voal. Por quê? Pra limpar depois é um inferno. Tá? É verdade. É mais por verdade. Depois que eu tiver um tempo e minha mente se iluminar, eu conto meus causos, né? Um dia com calma. Mas enfim, hibisco tu pode jogar no fermentador de boa, eu faço isso, tá? A questão toda é, bota num voal que é pra facilitar a tua vida depois, tá? Se tu tiver bolinha de gude, né? Bota dentro para fazer pezinho, para afundar melhor, mas lembra de limpar e sanitizar elas antes, né? Não vai pegar aquelas bolinhas que tu jogava na rua quando tu era pequeno e jogar dentro do tanque assim, do nada. Tá? Limpa, sabãozinho, depois sanitiza e bota ali dentro. Então, é bem de boa. Isso aí. Pessoal, deixem suas perguntinhas caso vocês não possam assistir ao vivo ou caso você esteja assistindo aqui no YouTube. Você deixa a sua perguntinha nos comentários. O Bonetinho sempre anota elas porque ele é mais organizado do que eu. E aí a gente responde ela no próximo vídeo ao vivo. Na próxima semana você vê as respostas. Na próxima quinzena você vê as respostinhas aqui, tá? Não tem crise, é fácil, é tranquilo, sossegado. Então deixe suas perguntinhas. Deixem suas sugestões para hidromeliantes temáticos aqui também. Deixem outras propostas que vocês gostariam de nos ver fazendo. Striptease não, tá? Mas outras propostas vocês podem deixar. Perto do pé. Tá várias coisas, tá vendo? Então só moderem as propostas, mas deixem propostas, certo? Do mais, agradeço-lhes imensamente. Querem comprar hidromel? Comprem na maior loja do Brasil, que é odenteazul.com.br, que todo mês tem, inclusive, hidromelzinhos chegando para vocês. E mandamos para o Brasil inteiro. Quer receber hidromel todo mês na sua casa, que nem o Primata do Futuro estava ali, falando que recebeu a caixinha dele? Faça parte do Clube Hidromeliantes, tá? A gente já tem gente no Brasil inteiro recebendo hidromel todo mês, com pressões, desconto, todas as contas, tá? Cara, top! Você ganha desconto, você ganha frete grátis, você recebe hidromel todo mês na tua casa, você recebe os lançamentos garantido todo início de mês. Então vai lá, cara, participa dos hidromeliantes, ou pelo menos divulga pro amiguinho participar dos hidromeliantes e do Melidratos, que é o clube de hidromel, e comprar na minha lojinha, melhor clube do Brasil. É grande demais. Obrigado. Gente, brigadão, valeu por mais essa semana, né? Que nem o Luiz falou, deixem suas dicas, sugestões, comentários, fofuchices, enfim, nos incomodem, a gente sempre fala isso, nos incomodem lá. Porque a gente só tá aqui por causa de vocês, então vocês nos ajudam a continuar fazendo. Quanto mais sugestões, quanto mais coisas vocês fizerem, mais vocês participarem, melhor vai ser, né? A gente já falou várias vezes, tem o projeto do podcast, mas a gente precisa saber o que vocês querem que a gente fale, tá? Então, curtam os vídeos, compartilhem, deixem os likes, se inscrevam no canal, ativem o sininho, enfim, todo aquele blá 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 de youtuber, que agora a gente tem que fazer porque nós temos canal próprio. Então,
Brigadão, valeu e até o próximo Hidromeliante. Valeu, galera. Até mais. Como é que eu saio mesmo aqui?